Nós faremos umas 4 pregações nesse primeiro capítulo, sem pressa, no passo do gado, no passo das crianças. Abra sua Bíblia, por favor, nesse fabuloso livro das Escrituras, livro de Jonas. Deixe-me retomar a leitura dos versos 1, 2 e 3, só as partes iniciais dos versículos, e aí a gente vai ler o versículo 4, 5 e 6. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 1, versículo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Versículo 3 diz assim: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Versículo 3, finalzinho, diz assim: para longe da presença do Senhor. E aí o versículo 4 inicia dizendo assim: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Quem lançou o forte vento sobre o mar? Foi o Senhor. E fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de se despedaçar. Então, os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Que tipo de sono ele tinha? Profundo, um sono profundo. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos, diz a palavra de Deus. A rota da fuga, a rota da fuga. Um famoso político que depois veio se tornar bispo da igreja de Milão, Ambrósio, em 397, quando a igreja de Milão estava para eleger o seu novo pastor, e a igreja estava experimentando o problema da perniciosa heresia do arianismo, e Ambrósio, percebendo aquele clima que não era confortável, ele compareceu, e ele era um político justo, ele era um político bom dentro daquela cidade, exercia um papel muito importante naquela cidade. E ele, percebendo aquela comoção e aquela crise que havia se instalado, ele tomou a palavra, e ele, um orador muito habilidoso como era, ele então se dirigiu ao povo para que o povo se acalmasse e a eleição pudesse acontecer. E de repente, com o seu jeito cativante, as pessoas se aquietaram. E de repente um menino gritou no meio da multidão: Ambrósio bispo, Ambrósio bispo. E ele ficou atordoado, porque ele tinha uma carreira política e ele não aguardava aquele tipo de reação. E ele saiu do meio da multidão e foi à prisão e espancou os presos que estavam lá para ver se manchava a sua reputação e não houvesse esse grito. Mas a multidão saiu acompanhando Ambrósio até a cadeia, e a multidão agora, não só a criança, mas a multidão de Milão gritava: Ambrósio bispo, Ambrósio bispo. Ele, atordoado, foi para a sua casa, trancou as portas, levou prostitutas para ver se de fato o povo o deixava em paz, e ficou com as prostitutas dentro daquele quarto. E de repente a multidão gritava ainda mais: Ambrósio bispo. E mesmo tentando fugir de Deus e da voz do povo que o reconhecia como um homem chamado para o ministério, ele não pôde se conter, e ele decidiu então e se tornou bispo da igreja de Milão, e veio a se tornar depois o mentor de Agostinho de Hipona. Jonas está numa rota de fuga.
Não são as pessoas que estão gritando, Jonas, profeta, vai para Nínive. É o próprio Deus que está falando com Jonas e o enviando a Nínive, mas ele se esconde, ele abafa a sua reputação de profeta bem-sucedido até então. Ele está na rota de fuga, ele não quer obedecer à vontade de Deus, mas não tem como fazê-lo. Não tem como fazê-lo. Eu penso que, por certo, quando você vai viajar, ou quando você viajou, você informou as pessoas que iria viajar. Você faz isso, você informa as pessoas mais próximas de você, você faz postagem em sua rede social, partiu Londres, partiu Estados Unidos, partiu, como é que é a cidade que o povo gosta de ir aqui? Hein? Partiu Piri, né? Fim de semana, partiu Piri. Será que Jonas falou com alguma pessoa da sua família, ou que era próximo do seu convívio, que ele iria viajar? Será que ele falou? Falou, gente, o negócio é o seguinte, Deus me falou esses dias aí e eu decidi fazer uma viagem. Será que ele falou? Eu penso que talvez ele não tenha falado. Será que alguém compareceu vendo Jonas aprontar suas malas, a sua bagagem? Será que alguém apareceu à beira do cais para se despedir de Jonas? Talvez, é bem provável que talvez não. Que ele fez tudo na surdina, ele estava em fuga. E quem está fugindo não fala para as pessoas. Quem está na rota de fuga, quem está no caminho do subterfúgio, não costuma avisar as pessoas que está caminhando naquela rota. Agora, meus irmãos, vejam só que há coisas na vida que vão acontecendo em razão de decisões que são tomadas, que elas podem gerar em nós, em você, na igreja, uma falsa segurança. E eu convido você a me acompanhar nesse raciocínio. Veja só, se você perceber no versículo de número 3, você vai perceber passos que são dados pelo profeta. E esses passos que são dados poderiam levar o profeta a concluir que ele estava debaixo da bênção de Deus, está tudo dando certo. Eu encontrei em cima da hora uma passagem no navio, tem lugar para eu viajar, tem embarcação para eu viajar, tem um destino para eu ir, para longe de Deus, e as coisas estão dando certo, está tudo se encaixando. Queridos irmãos e irmãs, povo de Deus, preste atenção, tem circunstância que gera falsa convicção, que falsa segurança, falsa esperança no coração do crente. Às vezes ele assume uma rota de desobediência, ele está fugindo de Deus, ele se rebelou contra Deus, mas porque as situações circunstanciais estão se encaixando, ele pode abrigar no coração que Deus está abençoando, que Deus está se agradando, porque afinal de contas, vejam como as peças se encaixam. Falsa segurança, falsa esperança, falsa convicção. Provavelmente você já teve falsa segurança, falsa esperança e falsa convicção, porque você viu num determinado momento que as coisas estavam dando certo, mas você estava em rebelião contra Deus. Você estava desobedecendo uma ordem expressa de Deus e você concluiu a partir do seu coração pecaminoso. Só que Deus não estava aprovando, Deus não está aprovando esse tipo de situação. A fuga do profeta, o profeta, ele foge para não pregar a palavra de Deus. Ele é profeta, ele é mensageiro, o profeta é alguém que fala da parte de Deus, e ele foge para não falar da parte de Deus, ele foge da sua responsabilidade, da responsabilidade recebida. Agora, a fuga do profeta é uma desobediência declarada. É como se o profeta, não por meio da verbalização, mas das suas ações, ele estivesse dizendo: eu não quero fazer a tua vontade. Eu não vou fazer a tua vontade. Eu não vou me submeter à tua soberania, porque afinal de contas eu não consigo concatenar bondade do Senhor com justiça. Como que o Senhor quer que eu pregue para um povo mau como este? O que acontece agora, nesses versos que nós lemos? O que acontece nessa rota de fuga? Você vai perceber que nesses versos iniciais que nós lemos, verso 3, ou verso 4, 5 e 6, você vai perceber que o escritor coloca aqui 3 personagens.
3 personagens são contemplados aqui. 3 verdades merecem destaque aqui nessa manhã. E nós vamos ver o que Deus faz, o que os pagãos fazem e o que o crente faz. Nós vamos ver isso nesse texto. O que Deus faz, o que os pagãos fazem e o que o crente faz. Em primeiro lugar, o que Deus faz. Olha o versículo de número 4. Diz assim: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Quem lançou o forte vento sobre o mar? Foi o Senhor. Foi o Senhor. Veja só. A Escritura quer mostrar aqui, para nós, o texto santo, que Deus mais do que existe. A Escritura, ela quer mostrar aqui que Deus, além de existir, Ele é onipresente. Onipresente. Que Deus é poderoso. Que Deus é soberano. A Escritura começa com esse tom para mostrar atributos de Deus, ações de Deus. De um Deus que não está alienado à história e às decisões e os rumos que nós damos para a nossa vida de acordo com a nossa escolha, com as nossas decisões. O texto santo, ele é enfático quanto à procedência da tempestade. Ele começa dizendo: mas o Senhor lançou sobre o mar uma grande tempestade, para mostrar a origem, a procedência. Quem está soprando a tempestade na direção da embarcação que Jonas está? É o Senhor Deus que governa, que vê tudo, que tem conhecimento de tudo, embora às vezes tolamente nós pensamos que Ele não está vendo, que Ele não sabe das coisas, das nossas escolhas e decisões. A grande tempestade não é uma coincidência, não é uma coincidência. É fruto da ação de Deus. Irmãos, o verbo lançar aqui, ele traz a ideia de um guerreiro. Por certo, você já viu nos filmes épicos, daquele guerreiro que prega uma lança e lança a lança. Isso aí não sou eu que estou lançando, não. Ou é o Alain, ou é uma outra pessoa que você pode imaginar quem seja. Irmãos, a ideia é essa, é que Deus pegou a grande tempestade e lançou na direção de Jonas. Na direção da embarcação de Jonas. Pense que naquele dia a moça do telejornal de Samaria havia anunciado no jornal da manhã que aquele dia seria um dia calmo para o serviço de navegação. Não foi uma falha do serviço de meteorologia. Não foi uma falha, tudo parecia tranquilo. A brisa estava calma. Eu que sou de uma cidade litorânea, às vezes você chega à beira do mar, na Baía de Vitória, nas praias, e a brisa está suave, leve, refrescante. O vento soprava de modo sereno naquela manhã. Mas bastou o navio se distanciar da costa para que o capitão percebesse que uma anormalidade climática vinha na sua direção e havia se instalado. Um vento diferente. Um vento diferente sopra contra a embarcação na qual Jonas está no porão dormindo. É algo incomum para a experiência daqueles homens. Eles conseguem ler as circunstâncias e eles percebem que aquilo é anormal, que aquilo é algo sobrenatural. A tripulação daquela embarcação percebe logo que aquela tempestade é diferente de tudo quanto eles já haviam experimentado. Aquela rajada de vento é sobrenatural, é sobrenatural. Eles percebem, gente, não é comum, nós nunca passamos por isso. Não é que a moça tinha errado. É Deus que está lançando a tempestade na direção do profeta. Escutem o que Tim Keller diz sobre essa questão. Ele diz assim: Jonas
se recusa a ir para a grande cidade, e ele se verá dentro de uma grande tempestade. Quando você se recusa a fazer alguma coisa que é grande aos olhos de Deus, que Deus te chamou para fazer, quando Deus te chama para executar propósitos maravilhosos que estão na esfera do reino dele, mas você vira as costas para Deus, você se rebela contra Deus, talvez você terá que conviver com uma grande tempestade na sua vida. Uma grande crise pode se instalar na sua vida e na vida da sua família. Pode acontecer. Veja bem, vamos pensar aqui, vamos refletir sobre isso. Olhe bem, eu não quero aqui, nem posso, ser reducionista quanto à provação. Eu não posso ser reducionista e dizer que provação só acontece por conta de uma única coisa. Eu não posso fazer isso. Eu digo isso porque, às vezes, tem provação que você enfrenta, tem provação que eu enfrento, que nós enfrentamos, que é resultado direto da obediência a Deus. Todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus, diz a Bíblia, serão perseguidos. Serão perseguidos. É uma premissa bíblica. Não tem jeito. Se você viver de modo digno do Evangelho, você vai ser perseguido. Inevitavelmente você vai ser perseguido. Diz que um aluno uma vez perguntou ao professor de um seminário do Nordeste, eu não me lembro quem exatamente, perguntou para ele assim: professor, se a igreja for mais perseguida, ela será mais fiel? E o professor disse: não, é o contrário. Se ela for mais fiel, ela será perseguida. Talvez as coisas estão muito calmas para nós, porque nós não estamos vivendo de modo digno do Evangelho. Aliás, vivemos no anonimato e em muitas situações as pessoas nem sabem que nós somos cristãos. Mas pense, às vezes tem situações de sofrimento, de tempestades que são decorrentes de obediência. A segunda tempestade enfrentada pelos discípulos, de acordo com o registro dos evangelistas, vai dizer que o Senhor Jesus os impeliu a entrar na embarcação para passar para o outro lado do lago. E eles obedeceram, não tinham outra opção. O Senhor Jesus os empurra, os obriga a entrar na embarcação e eles obedecem e entram. E basta eles entrarem e o Senhor Jesus se distancia, vai para o monte orar, e o que eles enfrentam? Tempestade, lutas. Eles pensam que vão morrer, que serão engolidos pelas águas, por quê? Eles estão obedecendo a Deus. Então, às vezes, você pode enfrentar situações difíceis na vida por obedecer a Deus. Você pode enfrentar. Você pode até questionar e não conseguir equacionar os elementos das circunstâncias. E você pode até questionar dizendo: mas eu estou sendo fiel, estou fazendo tudo certinho. É por isso mesmo que você vai ser perseguido. Mas, meus irmãos, se vocês querem enfrentar tribulação na vida, então vá do lado oposto daquilo que Deus estabeleceu para você viver. Você pode experimentar tribulação sendo obediente, mas se você nessa manhã quer enfrentar a tribulação nessa semana, ventos contrários, então decida ir na contramão daquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. Se você quer enfrentar sofrimento, provação, então vá na direção contrária do que Deus estabeleceu para a sua vida. Não tem jeito. É simples assim. Às vezes você trata pessoas com dureza e você quer ser tratado com gentileza. Não tem jeito. É a lei da semeadura. Às vezes você é ríspido com a sua mulher, duro no trato, e você quer que ela seja toda dengosa com você quando você chega do trabalho. Não, meu amigo, você está semeando sementes e a colheita é diferente do que você está semeando. São coisas contrárias, paradoxais, e inevitavelmente você terá que deparar com essas questões. Jonas está na contramão de Deus, da vontade de Deus, e por conta disso, ele enfrenta tempestade, e a tripulação, que não tem nada a ver com a escolha dele, também está sofrendo com os efeitos da grande tempestade. Irmãos, queridos irmãos e irmãs, nós precisamos entender que a desobediência atrai tempestades e consequências. A desobediência atrai consequências para a nossa vida.
Precisamos compreender que há provações que decorrem da nossa desobediência, há determinados sofrimentos que eles são resultantes da nossa desobediência, da nossa postura inadequada, da nossa postura contrária ao espírito do Evangelho. É assim que funciona. Deixe-me te dizer uma coisa para todos nós que exercemos liderança. Uma liderança na contramão de Deus atrai tempestade para os liderados. Uma liderança na contramão de Deus, um pastor que não está dentro do projeto de Deus, atrai para a comunidade tempestades, instabilidade. Um presbítero que toma decisões que não está condizente com a vontade de Deus, atrai para os liderados tempestades. Um professor de escola dominical que está lecionando, falando das coisas mais sublimes e que não está de acordo com a vontade de Deus, atrai para os alunos tempestades, coisas ruins. Não tem como. Não tem como. Uma liderança fora da vontade de Deus, seja ela ordenada ou não, ela atrai tribulação para o povo de Deus. O povo começa a viver uma certa instabilidade, um desconforto. Por quê? Porque as coisas não estão condizentes com o que Deus determinou para que fizéssemos. Um marido, um pai, uma esposa, uma mãe, um filho, uma filha desobedientes pode atrair tempestades para a família, queridos irmãos. Se você é um pai que não arca com a sua responsabilidade, se você é um marido que não arca com a sua responsabilidade, se as suas decisões e escolhas são equivocadas, se a escolha da mulher é equivocada, se a escolha da esposa é equivocada, do filho, da filha, isso vai atrair inevitavelmente tempestade para a nossa família. Escutemos-nos a voz de Deus, curvemos-nos diante da voz de Deus, cumpramos a missão que Deus nos deu para não enfrentarmos ventos contrários, meus irmãos. O que Deus faz? Deus exerce controle sobre a situação. Deus não está alheio, Deus está vendo o que o profeta está fazendo, Deus está vendo as suas manobras na escondida, ali de modo melindroso, no camuflado, mas Deus está vendo as ações, e porque Deus está vendo, Deus lança a tempestade na direção dele. Você vai ter que arcar com as consequências. Você vai ter que arcar com as consequências. Em segundo lugar, em primeiro lugar, o que Deus faz, em segundo lugar, o que os pagãos fazem? Olha o versículo de número 5. Então, os marinheiros, cheios de quê? Cheios de medo. Depois nós vamos trabalhar só um tema sobre a evolução do temor. Do temor de tempestade, do temor de deuses para o temor de Deus. Mas isso é uma história para um outro momento. Clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Irmãos, tudo que aqueles homens estão experimentando em relação à tempestade tem relação direta com a presença de quem? De Jonas. Vocês estão aqui, gente? Quem está aqui comigo, levanta a mão, assim, para eu ver. Só uns 2 ou 3 que não. Né? Os outros estão. O que esses marinheiros enfrentam de medo, de crise, assim como de perda material, é decorrente da presença de um homem, Carol, que está em desobediência. Triste. Um sujeito que deve representar o Senhor. Um sujeito que é mensageiro de Deus. Um sujeito que é um porta-voz de Deus. A presença dele traz prejuízo para as vidas, medo, crise, perdas materiais, porque tem um homem ali que não está obedecendo à voz de Deus. Tanto agora, no momento inicial, quanto no presente, todos os efeitos que eles experimentam, tanto os negativos, depois os positivos, tem a ver com presença, ou com a ausência de presença de alguém que deveria representar o Senhor nosso Deus. Deixa eu te dizer alguma coisa sobre a nossa presença nos lugares e no convívio com as pessoas. A nossa presença tanto pode ser uma bênção para as pessoas, quanto pode ser uma maldição. Você entende isso? Quem aqui entende isso?
A nossa presença como povo de Deus na sociedade, onde Deus nos plantou e nos colocou, pode ser uma bênção para as pessoas, mas também pode ser uma maldição para as pessoas, desde o núcleo menor da nossa família, quanto o núcleo maior no qual nós estamos inseridos. Você consegue avaliar nessa manhã que se a sua presença em determinados lugares tem trazido instabilidade para as pessoas? A sua chegada num determinado lugar, ela melhorou, ela trouxe quietude, ela trouxe paz, ou ela tem feito com que as coisas fiquem balançadas e coisas que eram pensadas de outro modo, passaram a ser pensadas de outro modo? Qual é a tua presença? Qual é o teu papel no lugar onde Deus te colocou? Qual é o teu papel? Você tem coragem nessa manhã de olhar para o seu coração e perguntar: minha chegada trouxe bênção para o lugar onde eu estou? Minha chegada tem sido uma bênção para as pessoas com as quais eu convivo? Como é que tem sido? Você tem coragem de olhar para o seu coração, prescrutar o seu coração, examinar o seu coração nessa manhã? E dizer de como tem sido a sua presença? Exemplifico isso com a presença de José do Egito. E é por isso que eu coloquei o seu nome de José. Não é por causa do seu avô, não, é José. Mas é para você olhar para aquele que é maior de José. José do Egito é um caso claro que exemplifica isso. Estando no Egito, mesmo passando por todos aqueles aperreios, estando na casa de Potifar, no capítulo 39 do Gênesis, diz a Bíblia que Deus era com ele. E em tudo no que ele colocava a mão, prosperava, abençoava. As pessoas olhavam e falavam: gente, é uma bênção ter esse cara, é uma bênção conviver com este homem de Deus. E por que ele estava dentro da vontade de Deus, vivendo o propósito de Deus? Porque quando você está vivendo o propósito de Deus, a sua vida é um instrumento de Deus para abençoar as vidas. As pessoas são abençoadas onde ele está. Porém, veja só o contraste entre a presença de José e a presença de Jonas. A presença de Jonas é causadora de instabilidade. A presença de Jonas, na condição que ele está, é causadora de instabilidade na vida de pessoas que não tem nada a ver com as escolhas e com a decisão dele. Ele acabou desestabilizando as pessoas porque ele estava vivendo aquilo que Deus não tinha escolhido para ele. Ele estava no lugar que não era o lugar que Deus havia escolhido para ele estar. Jonas estava em franca rebelião contra Deus, irmãos. Agora, quando nós olhamos para esse momento específico do registro de número 5, naquele momento, você vai perceber que os pagãos daquela embarcação superam o profeta em tudo. Eles superam o profeta em tudo. Vejam comigo, se o texto não dá conta disso. Primeiro, ele se preocupava com a vida humana. Jonas não se preocupa com a vida humana. Jonas prefere morrer do que ver gente viver naquela situação. Esses homens não. Eles não têm a fé no Deus de Israel, no Deus que é doador da vida, mas, entretanto, eles têm melhor condição de olhar para a vida humana com uma perspectiva muito melhor do que a de Jonas naquele momento. Segundo, eles invocam os seus deuses. Eles exercitam, dentro de uma linguagem do evangelicalismo brasileiro, eles exercitam a fé que eles tinham. E Jonas? Jonas não diz que teme a Deus, que crê em Deus. Ele só não diz que é profeta de Deus, porque aí seria demais, né? Mas ele não exercita a fé. Ele é um homem alienado da realidade, do sofrimento, dos dramas das pessoas. Terceiro, eles conseguem discernir a situação. Jonas não consegue. Ele sabe: olha, esse negócio é negócio da divindade. Tem alguém aqui que deve estar vivendo de modo contrário a Deus, e por isso essas coisas estão acontecendo. Você veja que há mobilização desses homens, que há ações desses homens, e o contrário, Jonas não tem nenhuma reação.
Nenhuma reação, pelo contrário, ele está dormindo no porão. Meus irmãos, nós somos igreja de Deus. Nós fomos colocados no mundo para anunciar o Evangelho de Deus. É missão nossa abrir os lábios e falar, é missão nossa interceder pela cidade. Essas coisas fazem parte da vivência do crente. O crente foi chamado para ser sal da terra e luz do mundo, e não viver de acordo com as características e os princípios do reino de Deus é uma rebelião, meus irmãos. Nós estamos no ano da missão da IPG2 e não fazer a missão para a qual nós fomos chamados é uma declaração, por meio das nossas ações, que nós não queremos nos submeter à vontade de Deus. Que nós não nos importamos com os dramas das pessoas que sofrem, que nós não nos importamos com os pecadores esmagados pelos pecados que os aprisionam, que os escravizam. Quando nós agimos assim, nós estamos nos portando diferente de pagãos que, numa dada situação, exercitam aqueles resquícios de crenças que eles têm, ainda que sejam crenças populares de paganismo. Mas nós nos alienamos e cruzamos os nossos braços e fazemos de conta que nós não somos pertencentes à sociedade que está em colapso. Quem aqui mora em condomínio? Condomínio, só gente que mora em condomínio. Você sabe que gente que mora em condomínio não recebe mais boleto, né? É outro público, né? Não recebe, é a elite. Gente do condomínio é da elite. Não, os meninos que moram no condomínio com seus pais não sabem o que é boleto, né? Lá também no Jardim Botânico, Cristo, também os meninos não sabem o que é isso, não. Quando tem um problema no condomínio, lá no seu condomínio pode ter, hipoteticamente falando, mas é quase que certo que é assim. Lá tem o ateu, talvez tenha o budista, o espírita. Enfim, gente como você, gente de carne e osso. E se tem uma demanda, alguma coisa para ser solucionada no condomínio, você não deixa de ir, você não deixa de participar das assembleias, de opinar, só porque tem pessoas que vão comparecer que pensam diferente de você, que tem um estilo de vida diferente de você, que vai a lugares que você não vai. Você não deixa, por quê? Porque faz parte de algo que é comum, da vida comum das pessoas. Então você participa, você milita, você sugere, você opina, você apresenta soluções. É assim que se faz, mas Jonas... Ele não pensa no bem comum, ele não está nem aí, ele está tão apático na sua vida espiritual que ele não consegue se condoer com o sofrimento de gente. Deixa eu te dizer uma coisa. A generosidade e a empatia precisam fazer parte da vida comum de quem vive em comunidade. Generosidade, empatia, são virtudes que precisam fazer parte da vida comum de quem vive em comunidade. A gente tem que ser mais generoso com as pessoas. Nós precisamos ser mais empáticos com as pessoas no trânsito, do cara que te dá a fechada. Claro, que eu tenho um amigo, né, que eu não vou revelar o nome dele, que está aqui nessa manhã, que ele fala, isso aí é filho de Bilial, filisteu, né, e por aí vai, né? Tem essas coisas, né, irmãos? Os pagãos, eles carregam tais atributos que Jonas não tem. Nesse momento, ele não tem esse tipo de atributo de generosidade, de empatia. Né? Os marinheiros têm compreensão do valor da vida humana, Jonas não tem. Ele quer que as vidas humanas, a começar da missão que ele recebeu, sejam destruídas. Ele não tem empatia. Irmãos, não é assim que às vezes nós também olhamos para a sociedade? Se o camarada fez opção de seguir um estilo de vida homoafetivo, nós queremos que ele seja destruído, nós nem sequer compartilhamos boas novas com ele. Se o camarada é um pedófilo da sociedade que tem que ser punido, nós queremos que ele seja punido a rigor e não compartilhamos o evangelho com ele. E assim, se os políticos corruptos da nossa cidade, se os juízes, enfim, aqueles que têm autoridade que poderia dar melhor destinação para a nossa economia, melhor distribuição de renda, não dão, nós não nos condoemos e não oramos e não compartilhamos e nós apenas esbravejamos e comentamos, mas nós temos o espírito de um profeta em rebelião contra Deus.
Em primeiro lugar, nós vimos o que Deus faz. Em segundo, o que os pagãos fazem. Em terceiro, o que o crente faz. O que o crente faz? Olha aí o versículo, final do versículo 5, que é para contrastar as ações dos pagãos com o homem de Deus. Olha aí, Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Eu acho que ele não falou assim, como eu falei. Eu acho que ele não falou assim. Eu acho que quando ele desce e vê o cara lá, dormindo, de boca aberta, até babando, a embarcação, com aquela tumulto, sobe, as ondas vêm, aquela coisa, e ele dorme profundamente. Eu penso que o camarada, quando descobriu, falou: gente, foi esse cara que embarcou lá. Por isso que eu não vi ele invocando, não vi ele participando de nada, ele está dormindo. Então eu penso que ele falou assim: o que se passa contigo? Agarrado no sono infeliz. Minha conta, né? Está em heresiologia. O que o profeta estava fazendo, irmãos? Participe comigo. O que o profeta estava fazendo? Não, ele não estava dormindo. Ele estava dormindo profundamente. Dormir é uma coisa, agora dormir profundamente é como aquele cara que a mulher fala assim: amor, vamos assistir a série. Hoje é o dia da série, da pipoca. Segundo episódio, né? Segundo episódio? Segundo episódio. Aí a mulher coloca lá, senta no sofá, reclina. E de repente, 5 minutos, ela olha e o bicho dormindo profundamente. Ela fala: não acredito. Ou pode acontecer o inverso, né? Pode acontecer o inverso. Se eu for assistir com Patrícia, tem que ter muito sangue, muita bala. Aí ela não dorme, não. Mas eu fui assistir com ela esses dias, um lá sobre Natal. Ela falou: não, você está de brincadeira comigo. De brincadeira. Jonas estava dormindo o quê? Profundamente. Irmãos, tem sono que é o sono da confiança. Quem aqui já dormiu o sono da confiança? A coisa está feia, né? O negócio está colapsando e você deita e pega no sono. Acorda porque o Senhor me sustém. Não era o sono da confiança, o sono de Jonas. Era o sono da indiferença. O sono de Jonas não era o sono do sossego da alma, do coração, que aprendeu a descansar e aquietar em Deus. Era o sono da frieza espiritual. É esse tipo de sono no qual ele está dormindo no porão do navio. Que tipo de homem de Deus consegue dormir numa situação como essa? O sono de Jonas era o sono do torpor espiritual, era o sono da insensibilidade. Jonas dormia o sono da letargia espiritual, do coma espiritual, quando você não tem mais sensibilidade para com as coisas que estão acontecendo e para com a voz de Deus falada e a voz de Deus falada em circunstâncias. Ele dorme, esse sono é um sono trágico. Não é o momento, não é a hora apropriada para dormir. Irmãos, tem muita gente aqui nesse auditório nessa manhã que tem dormido no momento inapropriado, que está dormindo em momento inapropriado. Como pai, você tem dormido diante de sua responsabilidade? Como mãe, como esposa, você tem dormido diante dos seus deveres? Como filhos, vocês têm dormido, filhos, diante de situações nas quais vocês não deveriam dormir. É hora de ficar em vigilância, atento às coisas que estão acontecendo. Tem gente dormindo em momento inapropriado, que não é para dormir, não é para pegar no sono. É hora para ficar com os olhos bem abertos aos acontecimentos da sociedade e do mundo. E vejam, o que Daniel diz no capítulo 9, versículo 13, eu pedi a Dani para projetar. Vocês conseguem ler esse texto? Consegue ler? Quem está conseguindo ver o texto? Leia esse texto, por gentileza.
todo este mal nos sobreveio segundo a lei de Moisés, falando do cativeiro do povo na Babilônia. E de repente Daniel diz, apesar disso, apesar da tragédia, apesar da humilhação, apesar de tudo que nós temos passado, nós não temos implorado o favor de Deus. É triste, irmãos, quando a tragédia chega, mas mesmo assim nós ficamos acomodados, nós não nos arrependemos do nosso pecado, nós não imploramos o favor de Deus, nós não fazemos nada, nós olhamos para a situação da economia do país e a gente fala e a gente critica, mas nós não oramos, nós não imploramos o favor de Deus, nós olhamos para a situação moral do país, para as imoralidades, para a corrupção, para as injustiças, mas apesar disso nós não imploramos o favor de Deus, nós olhamos para tantas coisas, qualificamos-as, distinguimos-as, mas apesar disso nós não imploramos o favor de Deus. Jonas não faz nada, Jonas não faz nada. Em que momento da vida você tem dormido? Que tipo de sono você tem dormido? A desobediência é uma coisa trágica. Irmãos, a condição espiritual da desobediência é vista na vida do profeta e na vida dos crentes com um tipo de apatia espiritual. Anemia. A pessoa está amarelada, precisando de reposição. A condição espiritual de Jonas é a condição espiritual de quem se distancia da vontade de Deus. Todas as vezes que você se encontra numa condição de apatia, de falta de generosidade, de falta de olhar em que demonstra a sua diligência em cumprir o seu papel, você está numa condição espiritual de insensibilidade, de dureza espiritual. E porque você está com dureza espiritual, você dorme, você fica alienado àquilo que está acontecendo à sua volta. Porque a falta de ação de pessoas da igreja é vista por meio do reflexo da desobediência. Quando a igreja não evangeliza, quando a igreja não se importa com os outros, quando a igreja não se importa em fazer com que o evangelho chegue à casa das pessoas, às vidas das pessoas, talvez ela esteja numa condição de insensibilidade espiritual. É o reflexo. Jonas é um profeta rebelado. Ele é um profeta apático. Ele é um crente apático. Jonas é rebelde quanto ao chamado de Deus. Ele é rebelde, declaradamente rebelde quanto ao chamado de Deus. E ele é apático para com as vidas humanas. Ele dorme, ele não está nem aí. Homens, acene assim para mim, homens, não só os casados, homens. Muitos homens na nossa igreja. Homens, acordem nessa manhã, antes que seja tarde demais. Acordem, homens. Saiam desse torpor espiritual. Assuma a liderança para a qual Deus os chamou. Lidere as suas famílias. Obedeçam a Deus. Levantem-se, homens da IPG2, levantem-se. Façam alguma coisa antes que a sua família seja destruída. A tragédia se aproxima. Os sinais vêm se aproximando e você continua acomodado, dormindo o sono da insensibilidade espiritual. Acordem, homens. Mulheres, acordem antes que a tragédia destrua os seus lares. Filhos, acordem nessa manhã, antes que as coisas desmoronem. Acordem. Você e eu, irmãos, nós precisamos ter a consciência de que a nossa desobediência não destrói somente a nossa vida, mas também afeta a vida de pessoas, de outras pessoas. Nossa desobediência não afeta só a nossa vida, afeta a vida das outras pessoas. Quando você é um marido que não cumpre com as suas responsabilidades para as quais Deus te chamou, a sua família fica afetada, seu cônjuge sofre, seus filhos sofrem. Quando você não está vivendo o propósito de Deus, quando nós não estamos vivendo o propósito para o qual Deus nos chamou, as pessoas à nossa volta sofrem, experimentam sofrimentos.
4 coisas para a gente finalizar. Primeiro, você pode fazer escolhas equivocadas na vida, mas Deus continua no controle da situação. Você pode fazer escolhas, enveredar para o outro caminho, mas Deus não perde o controle. O mar é dele, a terra é dele, os ares são dele, tudo é dele. Você pode tentar fugir da presença de Deus. Talvez tenha pessoas aqui nessa manhã que está numa rota de fuga, mas Deus vai te encontrar, não tem jeito, Deus te encontra. Alguém que começa a flertar com uma pessoa que não deveria flertar, que cogita a possibilidade de ir a um motel, Deus vai te achar, Deus vai te achar. A escuridão não pode embaçar os olhos de Deus, não podem. Você pode tentar se esconder de Deus nas mais densas escuridades. Você pode encontrar um porão e achar que lá Deus não vai te ver, mas Deus te acha. Deus vê, porque luz e trevas para Deus são a mesma coisa. São a mesma coisa. Jonas foge. Mas apesar de ele usar várias estratégias, o Senhor está sempre à frente dele. Você pensa que Deus está atrasado, que Deus não vai te acompanhar? Deus está diante de você, seu bobalhão. Segundo, se você desobedece a Deus, Deus manda uma tribulação, um sofrimento em sua direção, não para te matar, mas para te salvar, para tratar o seu coração. Sofrimento para o crente não é porque Deus quer matá-lo, destruí-lo. Deus só quer tratar o nosso coração, revelar o que de fato nós amamos, quais são as nossas principais afeições e realinhar a nossa visão de reino. Terceiro, preste atenção nisso, o pecado sempre cauteriza a mente. Hebreus diz que o engano do pecado endurece. Um pecadinho hoje, um pecadinho amanhã, daqui a pouco você vai para o porão e dorme sossegadamente, porque sua mente está endurecida, cauterizada. Quarto, as tempestades sempre têm um propósito. Sempre tem um propósito. Sofrimento sempre tem um propósito. Deus não usa a tempestade para nos esmagar, mas para nos acordar do sono. Acorda, crente. Quinto, Deus fala. Deus fala. Deus fala por meio da palavra, mas Deus também fala por meio de circunstâncias. Deus fala por meio de circunstâncias. Às vezes Deus está gritando alto para você, mas você tem colocado as mãos nos ouvidos para não escutar a voz de Deus nas circunstâncias. Acorde. Escute a voz de Deus. Dê ouvidos à voz do Senhor, nosso Deus. Cumpramos a missão. Cumpramos a missão. Não sejamos rebeldes àquilo que Deus tem nos chamado a fazer. Convido a congregação a ficar em pé. Senhor Deus, tem gente aqui nessa manhã que tem escutado a voz do Senhor e tem se esforçado para obedecê-la. Mas tem gente aqui nessa manhã que tem escutado a voz do Senhor e, entretanto, tem colocado tampões nos ouvidos. Tem ido para rotas diferentes daquelas que o Senhor Deus estabeleceu para que andemos nelas. Portanto, nessa manhã, levante sobre nós o rosto, corrija as nossas rotas, transforme o nosso coração, nos visite. Que não nos esqueçamos que o Senhor Deus está governando sobre todas as coisas, que não tem como ludibriar o Senhor nosso Deus. E em reconhecendo que a rota na qual nós estamos andando não é aquela que o Senhor Deus escolheu para nós, que haja espírito de quebrantamento, de arrependimento nessa manhã. Ajude-nos, ó Deus, a olhar para aqueles que estão à nossa volta com empatia, com generosidade, e que sejamos diligentes em pregar o Evangelho a elas. Que não soneguemos-nos
a mensagem do Evangelho às pessoas que precisam ouvir dos nossos lábios as boas novas de salvação. Tira-nos, ó Deus, do espírito de apatia. Tira-nos, ó Deus, do espírito de desobediência, de endurecimento. E acorda a tua igreja, a noiva do Senhor Jesus, para que ela cumpra o seu papel e a sua missão nessa cidade, aqui e ali, e onde quer que o Senhor Deus nos enviar. Orando, contribuindo, com dinheiro e indo, fazendo a missão nosso Deus, na nossa cidade, no Brasil e no mundo, para que o Senhor Jesus seja conhecido, os ímpios sejam advertidos, notificados e sejam alcançados pela mensagem gloriosa do Evangelho. Oramos assim em o nome do Senhor Jesus. Amém. E que a graça do nosso grande Deus, Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e a consolação do Deus Espírito Santo